Somando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa tragédia já deixou pelo menos 29 mortes. Em Santa Catarina, uma morte confirmada em Jupiá, no oeste catarinense, divisa com o Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul, 28 mortos. Hoje foram confirmadas 6 mortes em Roca Salles, cidade a 143 quilômetros aqui de Porto Alegre, 1h40 de viagem mais ou menos em condições normais, e uma morte também na cidade de Lajeado, então totalizando essas 28 mortes. Só para recapitular para o ouvinte entender melhor, 15 mortes em Mussum, que é a cidade mais atingida até então, 6 mortes em Roca Salles, 2 em Ibiraiaras, 2 em Lajeado, uma em Passo Fundo, uma em Estrela e outra em Mato Castelhano. Da Atena, a Defesa Civil projeta de maneira indireta 3 milhões de pessoas afetadas. O que é esse número? A soma da população das 67 cidades que relataram algum estrago por conta das chuvas. Pessoas diretamente afetadas pelos temporais, 52.137. 4.734 pessoas estão fora das suas casas, entre os desalojados e os desabrigados. Esse dado, obviamente, nas próximas horas, conforme a Defesa Civil Estadual for atualizando, vai mudar e tem a tendência de aumentar. O governo do estado e as forças de segurança, Defesa Civil e bombeiros citam que a prioridade agora da Atena é de encontrar essas pessoas, resgatar essas pessoas, porque tem cidades que a água ainda toma conta da cidade. E aí eu trago, por exemplo, aqui Mussum, que é a cidade mais atingida. Lá a gente já teve essa informação de que no auge dessa situação mais grave, mais de 80% da cidade ficou ilhada. A água chegava a ocupar todo o primeiro andar das casas, dos prédios, enfim. E por lá a gente teve um relato da Nayara Carvalho. Ela é moradora de Mussum, ela tem apenas 11 anos da Atena. Ela falou pessoalmente com o governador Eduardo Leite para pedir ajuda no resgate do pai dela. Ele estava ilhado por lá. E Mussum é uma cidade que, além de ser banhada pelo rio Taquari, tem o rio Guaporé que também banha. E é uma cidade que, conforme o desenvolvimento, conforme as pessoas foram migrando e ocupando a cidade, esse município é um dos que tem essa característica de ser ocupado mais próximo dos rios. Isso é uma característica muito típica dos municípios daquela região. A Nayara Carvalho, inclusive, esteve conversando com o governador Eduardo Leite para pedir, para suplicar pelo resgate do pai. A gente tem a fala dela separada aqui, vamos ouvi-la. Eu falei que o pai ainda tá na enchente. Ele tá no telhado lá de casa. Se pode ajudar, porque a gente ficou sabendo de uma notícia antes que ninguém queria buscar eles por causa que a correnteza tava muito forte lá em casa. A gente conseguiu porque a mãe ficou com medo por causa de mim e do mano, que ele é pequeno. Aí quando a gente viu que começou a aumentar, a gente saiu daí e veio pra cá. Eu acho que eles vão ajudar ele, vão buscar ele. Da Atena, as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ontem e pelo menos durante essas horas do dia de hoje deram uma trégua. Aqui em Porto Alegre, inclusive, faz sol nesse exato momento. Mas existe já uma preocupação da Defesa Civil para possíveis deslizamentos. Por que deslizamentos? Os volumes de chuvas previstos ainda para essa semana, a partir de amanhã, no caso, que vai vir mais forte, vai até sábado, podem agravar essa situação da Atena, porque o solo fica encharcado, fica molhado. E isso facilita deslizamentos de terra. E as bacias dos rios, os rios ainda não voltaram, não tiveram tempo de voltar ao normal. Recém durante essa madrugada, o rio Taquari começou a baixar, só que baixar centímetros. E isso ainda preocupa. Imagina com o acumulado da chuva que está prevista para cair a partir de quinta-feira, de quinta, sexta e sábado. Então a população ainda segue preocupada, a Defesa Civil segue preocupada. Inclusive a gente tem a fala do subchefe da Casa Militar e da Defesa Civil, o coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, falando justamente dessa questão. Vamos ouvi-lo. Essas pessoas estão em situação de risco, há uma preocupação. Na quinta-feira, a volta da chuva do estado, e além, então, de não ter baixado bem essas águas, nós teremos um novo acúmulo de água e o solo mais úmido, ele gera uma preocupação quanto a movimento de massas, deslizamento de terra.
Datena, em Arroio do Meio, cidade do lado de Lajeado, onde também passa o rio Taquari, moradores relatam que nunca viram nada parecido com as enxurradas registradas nos últimos dias. Só para a gente ter informação para o ouvinte ficar ciente. O nível normal do rio, em dias sem chuva, enfim, com condição climática normal, é de 13 metros. O nível do Taquari, em Arroio do Meio, chegou a 30 metros, ou seja, uma diferença de 17 metros. Mais do que duplicou a altura do rio Datena. Então, os moradores citam, nunca viram absolutamente nada parecido com o que foi registrado nos últimos dias. A gente vai ouvir a fala de 2 moradores lá de Arroio do Meio. 33 anos morando, mas nunca vi coisa igual. Desse jeito, nunca vi coisa desse jeito aí. Até deu medo de tanto volume, de tanto trovão que deu e tudo, né? Bastante água. Nunca vi uma coisa parecida assim. Já teve várias enchentes, né? A mais grande de todas, a pior de todas, né? A correnteza, tudo, né? As perdas das pessoas aqui da Barra, sabe? Datena, inclusive o pessoal que mora ali em Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, são cidades ali daquela região, sempre ficam atentos às informações quando cai alguma chuva, porque é tradicional o rio Taquari subir, mas não tanto do jeito que a gente está observando agora nesses últimos dias. Então por isso que eles já ficam atentos. Essa, na região, já é a maior tragédia em todo o histórico. Em nível estadual, Datena já supera o ciclone agora de junho, que deixou 16 mortes. Era até então a tragédia assim, com mais vítimas causadas por desastres naturais, e agora 28 mortos, segundo a última atualização da Defesa Civil. Os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes, Paulo Pimenta da SECOM, Valdez Góes do Desenvolvimento Regional, devem chegar já nos próximos minutos à cidade de Lajeado. Lajeado é a cidade que está sendo o foco principal das autoridades. Por lá, eles devem se reunir com prefeitos, com a coordenação da Defesa Civil Estadual também e dos municípios lá da região. Defesa Civil Nacional também enviou um representante lá para o município, e o governador Eduardo Leite estará acompanhando esta agenda lá na cidade de Lajeado, e ali por volta das 11 horas e 30 minutos deve haver uma coletiva de imprensa para repassar as últimas atualizações e também as impressões das autoridades em relação à situação da população por lá, Datena.